Ela entrou no refeitório da base vestindo uma velha jaqueta militar desbotada, as mangas puídas, os distintivos quase apagados. Alguns jovens oficiais riram pelas costas dela, cochichando que parecia algo tirado de um brechó. Ela não respondeu, apenas continuou andando entre as prateleiras, escolhendo os itens em silêncio enquanto ignorava as piadas. O que eles não sabiam era que aquele silêncio carregava o peso de missões confidenciais que ninguém tinha permissão para lembrar. O amanhecer rompeu sobre Fort Braxton com precisão militar, a luz do sol se espalhando pelo terreno como uma formação ordenada. A base ganhava vida com o som de botas no asfalto, veículos ligando e chamados de cadência ao longe durante o treinamento físico matinal. Bandeiras americanas tremulavam ao vento, subindo em mastros por toda a instalação, enquanto mais um dia começava. Miranda Reeves se movia por essa rotina coreografada como um fantasma, tanto parte quanto separada do mundo militar ao seu redor. Aos 55 anos, ela mantinha a postura ereta que lhe fora ensinada décadas atrás, embora sua perna direita arrastasse levemente a cada passo, um lembrete pessoal dos custos pagos muito tempo antes. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque prático, sua expressão neutra enquanto se aproximava do refeitório da base. As portas automáticas se abriram com um suspiro mecânico. Miranda ajeitou a gola da jaqueta verde-oliva desbotada, uma relíquia de outra vida. As mangas estavam esfiapadas nos punhos, o tecido fino nos cotovelos e a cor tinha perdido o tom original, tornando-se quase caque em algumas partes. Ela a usava não por necessidade, mas por hábito e por memória. O ar da manhã estava frio e aquela jaqueta foi a primeira coisa que ela pegou. Lá dentro, o refeitório estava cheio com a movimentação matinal. Famílias jovens empurravam carrinhos pelos corredores, veteranos aposentados se reuniam perto da estação de café e militares uniformizados pegavam sanduíches de café da manhã e bebidas energéticas a caminho do serviço. Miranda pegou uma cesta vermelha e se moveu deliberadamente pela loja, consultando uma lista dobrada com cuidado que tirou do bolso. Ela parou na seção de enlatados, comparando preços com atenção. Seus dedos, marcados por uma cicatriz cirúrgica no pulso direito, passavam pelos rótulos das latas de sopa, calculando o melhor custo-benefício. O dinheiro andava mais apertado ultimamente. Os benefícios do VA que deveriam sustentá-la estavam enredados em questões burocráticas sobre registros de serviço que oficialmente não existiam. Dois tenentes jovens com uniformes engomados dobraram o corredor onde ela estava, sua conversa interrompendo a concentração dela. Viu a nova alocação de equipamentos para o treinamento de campo? Perguntou o mais alto, suas insígnias brilhando sob as luzes fluorescentes. Ainda não, mas o Miller disse que é a mesma escassez do trimestre passado, respondeu o outro, então parou ao notar Miranda. Seus olhos focaram na jaqueta e o canto da boca se contraiu. Falando em escassez, murmurou ele, apenas alto o suficiente para ser ouvido. Miranda continuou examinando as latas, sua expressão inalterada, embora os ombros tenham se tensionado quase imperceptivelmente. Deve ter invadido o armário do avô, disse o tenente mais alto com um sorriso irônico. Essa coisa parece ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Mais provável que seja do Vietnã, respondeu o outro. Provavelmente achou numa liquidação de brechó. Miranda escolheu 2 latas de sopa e colocou na cesta, seguindo adiante até a seção de massas. Os tenentes a seguiram, aparentemente esquecendo seus próprios afazeres matinais em favor de um novo entretenimento. Quando ela esticou o braço para pegar uma caixa de espaguete na prateleira de cima, a manga da jaqueta subiu, revelando mais da cicatriz cirúrgica no pulso. O movimento também a fez estremecer levemente, seu ombro direito protestando com o esforço. A fisioterapeuta já havia alertado que talvez ela nunca recuperasse totalmente os movimentos, mas Miranda aprendera há muito a contornar limitações. Acha que isso é mesmo de serviço? Cochichou o tenente mais baixo, não tão discretamente. Ou só quer parecer o que não é? Hoje em dia é difícil saber. Lembra daquele cara do mês passado dizendo que era das forças especiais e nem sabia o processo seletivo? A mão de Miranda se fechou em torno da caixa de macarrão, seus nós dos dedos empalidecendo brevemente antes de colocá-la na cesta. Ela então enfiou a mão no bolso interno da jaqueta para pegar sua lista de compras, e nesse movimento uma fotografia desbotada escorregou parcialmente à vista antes de ser guardada novamente. Só Miranda sabia que mostrava 5 soldados em uniforme de camuflagem do deserto, rostos parcialmente cobertos por sombras e equipamentos táticos, ao lado de um helicóptero cujas identificações tinham sido propositalmente ocultadas antes da revelação da imagem.
Ela continuou pelas prateleiras do refeitório, adicionando itens à cesta enquanto os tenentes mantinham a perseguição casual, seus comentários se tornando gradualmente mais ousados conforme notavam o silêncio contínuo dela. Quando parou diante do refrigerador de laticínios, um pequeno grupo de soldados alistados entrou, rindo entre si. Um dos especialistas reconheceu os tenentes e prestou continência rapidamente. "Bom dia, senhores!" "À vontade", disse o tenente mais alto com um gesto. "Corrida matinal às compras?" "Sim, senhor. Precisamos repor o café da brigada." O tenente fez um gesto com a cabeça em direção a Miranda. "O que acha dessa declaração de moda vintage?" O especialista olhou para a jaqueta de Miranda, observando o tecido desbotado e as bordas gastas. Sorriu, claramente entendendo para onde o superior queria levar a conversa. "Muito retrô, senhor. Quase parece autêntico." "Quase é a palavra-chave", disse o tenente, agora alto o suficiente para que vários outros clientes olhassem na direção deles. Miranda fechou a porta do refrigerador com uma caixa de ovos agora na cesta. Virou-se em direção aos caixas, mancando levemente ao mudar de direção. Ficar muito tempo em pé sempre agravava a velha lesão, embora ela tivesse aprendido a disfarçar a fraqueza quando necessário. "Clássico caso de falsa bravura", disse o tenente mais baixo, sem nem tentar baixar a voz. "Aposto que está indo para o VA tentar conseguir benefícios." O destino de Miranda era, de fato, o escritório do VA do outro lado da base, embora não pelos motivos que eles imaginavam. A apelação trimestral de seu caso estava marcada para as 11h, mais uma tentativa de conseguir a desclassificação parcial de seus registros de serviço para que seus pedidos médicos pudessem ser processados. 3 tentativas anteriores haviam terminado em recusas apologéticas de administradores que não podiam reconhecer operações que oficialmente nunca aconteceram. Ao se aproximar do caixa, o atendente, um mestre-sargento aposentado, a julgar pelo boné de veterano que usava, notou sua jaqueta. Seus olhos se demoraram por um momento na área desbotada acima do bolso esquerdo, onde um distintivo de unidade antes era claramente visível. Agora restava apenas o fantasma da costura, a borda do bordado apagada pelos anos, visível apenas para quem sabia exatamente o que procurar. O caixa não disse nada, apenas passou os itens dela com eficiência prática. Miranda pagou em dinheiro, contando cuidadosamente as cédulas de uma carteira fina. "Tenha um bom dia, senhora", disse o atendente ao entregar o recibo. "Igualmente", respondeu Miranda, sua voz ligeiramente rouca por falta de uso. Eram as primeiras palavras que ela dizia em voz alta naquela manhã. Com suas compras ensacadas, Miranda dirigiu-se ao balcão de atendimento ao cliente. A apelação trimestral do VA exigia que ela verificasse seu endereço na base, uma formalidade que nunca parecia ser mantida no sistema. Atrás dela podia ouvir os tenentes terminando suas compras, agora em uma fila a poucos caixas de distância. A fila do atendimento ao cliente avançava lentamente. Miranda esperou pacientemente, apoiando o peso na perna esquerda para aliviar a pressão na direita. Sua mente divagava enquanto esperava, voltando 22 anos atrás para outra manhã no deserto. O ar cheio de areia e o cheiro de combustível de aviação. "Capitão Reeves, a janela de extração está se fechando." A voz do líder da equipe lhe atravessou os anos. "Ou vamos agora ou não vamos mais." A lembrança se dissipou quando a atendente chamou. "Próxima!" Miranda avançou até o balcão, onde uma jovem com crachá escrito Alicia sorria profissionalmente. "Como posso ajudá-la hoje?" perguntou Alicia. "Preciso verificar meu endereço atual para os registros da base", disse Miranda, deslizando sua identificação para a atendente. "Claro", respondeu Alicia, digitando as informações no computador. "A senhora é militar da ativa ou dependente?" "Veterana", respondeu Miranda. "Precisarei ver sua carteirinha de veterana ou seu DD-214, por favor." Miranda já esperava por isso, como acontecia a cada 3 meses. "Meus registros de serviço estão sob classificação especial. Tenho uma carta do escritório de registros do Departamento de Defesa." Ela retirou uma pasta contendo vários documentos oficiais. Alicia parecia incerta, claramente não treinada para lidar com essa exceção. "Sinto muito, mas precisamos de documentação padrão. Vou chamar minha supervisora." Atrás dela, Miranda podia ouvir que os tenentes já haviam passado pelo caixa e agora estavam parados por perto, observando a troca com evidente interesse. "Tem gente que inventa qualquer coisa por um desconto de 10%, disse o tenente mais alto, apenas alto o suficiente para que todos ao redor escutassem.
Várias pessoas riram, incluindo uma das atendentes do balcão ao lado. A supervisora chegou. Uma mulher de meia idade com jeito eficiente. Ela examinou os documentos de Miranda com uma expressão fechada. Sinto muito, senhora, mas esses documentos não atendem aos nossos requisitos para verificação de status de veterana. Precisamos da documentação padrão. Esses são os únicos documentos que tenho autorização para portar, explicou Miranda, mantendo a voz controlada, apesar da frustração familiar que crescia sob sua calma. Nesse caso, não posso atualizar suas informações no sistema, disse a supervisora em tom apologético. A senhora precisará entrar em contato diretamente com o VA. É por isso que estou aqui, respondeu Miranda. O VA me enviou para verificar meu endereço nos registros da base antes da minha consulta. Era um círculo burocrático que ela já havia percorrido muitas vezes. Seu serviço com o Spectre Group permanecia classificado num nível que impedia qualquer documentação normal. Ainda assim, os ferimentos que sofrera exigiam cuidados médicos constantes. Cada negativa adicionava mais uma camada de frustração a um processo que parecia desenhado para fazê-la desistir. Atrás dela, os tenentes agora haviam atraído uma pequena multidão com seus comentários. Caso clássico, dizia o tenente mais baixo para um especialista que ouvia com interesse. Basta usar algo que pareça militar o suficiente para passar despercebido. Inventar uma história sobre operações confidenciais e ninguém consegue verificar nada. Gente assim devia ser processada, concordou o especialista, lançando um olhar julgador para Miranda. A supervisora devolveu a pasta de Miranda. Sinto muito, não posso ajudá-la. Talvez tente o prédio principal da administração. Miranda aceitou a pasta e a guardou no bolso interno da jaqueta. Ao fazer isso, a borda de uma moeda de desafio apareceu brevemente. Não era do tipo vendido em lojas de lembranças da base, mas de um design raro e específico, entregue apenas a membros de unidades cuja existência permanecia classificada. Obrigada pelo seu tempo, disse Miranda calmamente. Ela pegou suas sacolas de compras e se virou para sair, encontrando-se de frente com a pequena multidão que havia se formado. As expressões iam desde escárnio evidente dos tenentes até o constrangimento desconfortável de quem começava a perceber que talvez estivessem testemunhando algo que não compreendiam totalmente. Miranda endireitou os ombros, a postura militar treinada assumindo automaticamente o comando. Caminhou em direção à saída, mantendo a dignidade apesar dos sussurros que a seguiam. As portas automáticas se abriram, revelando a luz intensa da manhã, e então Miranda se viu cara a cara com outro uniforme. Este ostentava 4 estrelas. O general Marcus Harris entrou no refeitório ladeado por 2 assessores, sua atenção concentrada em um documento nas mãos. Era um homem alto, de cabelos prateados bem cortados e com a postura de quem passou a vida em comando. Quero esses números de destacamento recalculados até esta tarde, dizia ao assessor à sua direita. O comitê precisa de projeções precisas, não cenários otimistas. Sim, senhor, respondeu o assessor, anotando no tablet. Miranda automaticamente se moveu para o lado, ajustando as sacolas ao corpo, os olhos voltados para o chão. Um reflexo instintivo de deferência que civis frequentemente adotam diante de oficiais de alta patente. Ela já quase havia liberado o caminho quando o general Harris ergueu os olhos do documento, seu olhar cruzando o dela num gesto casual de avaliação consciente. E então ele parou. Seu corpo ficou rígido, o documento esquecido enquanto ele fixava o olhar no quase invisível distintivo acima do coração de Miranda. Era nada mais do que uma sombra no tecido agora, o bordado desgastado até restar apenas o contorno apagado, um fantasma de pontos que uma vez formaram um símbolo conhecido por muito poucos. Os assessores deram mais 2 passos antes de perceber que o general havia parado. Viraram-se, expressões confusas, dando lugar à preocupação ao observarem a reação do comandante. O barulho ambiente do refeitório pareceu diminuir quando o general Harris entregou o documento ao assessor mais próximo, sem tirar os olhos de Miranda. Então, com precisão moldada por décadas de serviço, ele bateu continência de forma formal e perfeita. Miranda congelou. A sacola de compras de repente parecia pesada nas mãos. O gesto de continência em um ambiente civil era contra o protocolo. O reconhecimento que aquilo representava era sem precedentes. O momento se estendeu, a continência do general firme e inabalável. As conversas cessaram enquanto os militares presentes notavam a cena extraordinária que se desenrolava. Os tenentes que haviam zombado de Miranda minutos antes ficaram em silêncio, suas expressões mudando de diversão para confusão.
Com memória muscular treinada que transcendeu os anos, Miranda cuidadosamente transferiu suas sacolas para a mão esquerda e retribuiu a continência com precisão militar. Seus movimentos se transformaram dos gestos cautelosos de uma civil para a certeza firme de uma soldado. Capitão Reeves, disse o general Harris, sua voz ecoando no silêncio repentino. Spectre Group Tiron 03. Era ao mesmo tempo uma afirmação e uma pergunta, um reconhecimento e uma verificação. 22 anos colapsaram entre eles, comprimindo o tempo até que aquela noite no deserto iraniano parecesse tão recente quanto o dia anterior. Sim, senhor, confirmou Miranda, sua voz agora mais firme. O general baixou a continência e Miranda fez o mesmo. O refeitório estava completamente em silêncio, toda a atenção concentrada na troca inesperada entre um general de 4 estrelas e uma mulher vestindo uma jaqueta militar desgastada. À vontade, capitã, disse o general, embora Miranda já não detivesse posto oficial. Obrigada, senhor, ela respondeu, o instinto militar guiando sua resposta. O general dispensou seus assessores com um gesto breve. Aguardem lá fora. O tom deixava claro que não era um pedido. Os assessores trocaram olhares, mas obedeceram prontamente, deixando o general sozinho com Miranda em meio à multidão silenciosa. Foi a sua unidade que nos tirou de lá, disse o general, agora em voz mais baixa, mas ainda clara o suficiente para ser ouvida pelos que estavam próximos. 3 helicópteros abatidos, hostis por todos os lados. Sua equipe criou o corredor de extração que salvou 32 de nós, inclusive a mim. Miranda assentiu uma vez, memórias que ela costumava manter guardadas agora aflorando à superfície. A operação noturna, a tempestade de areia que havia obrigado os helicópteros a aterrissar, a equipe diplomática e seus escoltas militares encurralados enquanto a guarda revolucionária iraniana se aproximava. As escolhas impossíveis feitas por sua equipe de 6 pessoas para criar uma rota de fuga. Esse distintivo, continuou o general apontando para a área desbotada da jaqueta, não é autorizado para uso desde que a unidade foi dissolvida. Os registros oficiais listam a operação como uma missão de recuperação de equipamento com sucesso. A multidão começava a entender que estavam presenciando algo extraordinário. Uma operação classificada sendo reconhecida em público, talvez pela primeira vez. Os tenentes que haviam zombado de Miranda estavam paralisados, os rostos perdendo cor conforme assimilavam o que significava o comportamento anterior deles. Quantos de vocês voltaram daquela operação, capitã? Perguntou o general com um tom que sugeria já saber a resposta. 3 de nós, senhor, disse Miranda suavemente. Agora sou a última. O general absorveu essa informação com um leve endurecimento no olhar, o único sinal visível de emoção. Aceitaria tomar um café comigo, capitã? Ele gesticulou em direção à pequena cafeteria no canto do refeitório. Claro, senhor, respondeu Miranda. À medida que se dirigiam para a cafeteria, a multidão se abriu silenciosamente, respeito e curiosidade se misturando no rastro da revelação. Os tenentes continuavam imóveis, visivelmente envergonhados. O general e Miranda sentaram-se em uma mesa pequena no canto, longe da maioria dos curiosos. Um jovem recruta que trabalhava no balcão correu para anotar os pedidos, nitidamente nervoso com a presença do general. Só café, preto, disse o general. O mesmo, acrescentou Miranda. Quando o recruta se afastou, o general se inclinou à frente. Sempre me perguntei o que aconteceu com sua equipe após o debriefing. Tudo foi classificado tão profundamente que nem eu conseguia mais acesso. Foi assim que foi planejado, senhor, respondeu Miranda. O Spectre Group operava sob protocolo triplo cego, parâmetros de missão, composição da equipe. Até nossa existência era compartimentalizada. Com boa razão, reconheceu o general. Aquela operação evitou uma catástrofe diplomática que poderia ter levado à guerra aberta. O recruta voltou com os cafés, colocando-os com cuidado antes de se afastar novamente. O general esperou até estarem sozinhos novamente para continuar. O que a trouxe a Fort Braxton, capitã? A última informação de inteligência que recebi dizia que estava aposentada no Colorado. Apelação médica, senhor, respondeu Miranda mantendo a postura profissional, apesar da frustração acumulada. Está tentando fazer com que o VA reconheça ferimentos sofridos em operações que não pode mencionar, concluiu o general entendendo imediatamente. Um paradoxo do mais alto nível. Sim, senhor, minha perna direita e ombro foram danificados durante a extração em Tiron. Os registros médicos existem, mas estão classificados num nível que os administradores do VA não conseguem acessar. A expressão do general se fechou. Isso acaba hoje.
Ele pegou o celular e discou com movimentos rápidos e decididos. Aqui é o General Harris. Preciso de ação imediata em uma questão de pessoal. Ele fez uma pausa, ouvindo. Sim, nesse nível de autorização. Meu código é Sierra 9 Delta 40 Tango. Nova pausa. Preciso de tudo que tivermos sobre o Spectre Group desclassificado imediatamente, especificamente relacionado a ferimentos em pessoal durante a Operação Tyrone, 2003. Diretriz de prioridade. Mais uma pausa. Sim, entendo os protocolos. Ignore-os, isso é uma ordem direta. Ele desligou e guardou o telefone, olhando diretamente para Miranda. A burocracia se move devagar, especialmente em relação à desclassificação, mas meu gabinete vai agilizar tudo o que for possível. Seu serviço não vai continuar sem reconhecimento, capitã. Obrigada, senhor, disse Miranda, mantendo a compostura, apesar da onda de emoção que suas palavras despertaram. Depois de anos lutando sozinha contra o sistema, o simples ato de reconhecimento parecia quase avassalador. A conversa foi interrompida quando os dois tenentes se aproximaram da mesa, suas posturas rígidas, o desconforto evidente substituindo a confiança anterior. Pararam a uma distância respeitosa, assumindo posição de sentido diante do general. Senhor, solicito permissão para falar, disse o tenente mais alto, a voz tensa e controlada. O general Harris olhou para Miranda, uma pergunta silenciosa nos olhos. Ela fez um pequeno aceno de cabeça. Permissão concedida, disse o general. O tenente virou-se para Miranda. Senhora, gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento extremamente inadequado e desrespeitoso. Não há desculpas para como falamos com a senhora ou sobre a senhora. Seu companheiro juntou-se à declaração. Agimos de forma vergonhosa, senhora. Falhamos em manter os valores do corpo de oficiais e o respeito devido a todos que serviram, especialmente aqueles em operações confidenciais. Miranda os observou por um momento, enxergando além do constrangimento atual e percebendo os oficiais que eles ainda poderiam se tornar. Vocês não tinham como saber, disse finalmente. Esse era o propósito de unidades como a minha. Operávamos nas sombras para que outros pudessem trabalhar na luz. Isso não justifica nosso comportamento, disse o tenente mais alto. Julgamos com base nas aparências, sem entender o que estávamos vendo. Uma lição valiosa a ser aprendida cedo na carreira, observou o general com um tom que deixava claro que, embora o pedido de desculpas fosse aceito, o episódio não seria esquecido. Sim, senhor, responderam os dois em uníssono. Retornem às suas funções, ordenou o general. À medida que os tenentes se afastavam, era evidente que a notícia do que havia acontecido já se espalhava pelo refeitório. Veteranos começaram a se aproximar da mesa, não para interromper, mas para oferecer discretos acenos de cabeça ou simples cumprimentos ao passarem. A atmosfera havia mudado de zombaria para respeito profundo. Sua jaqueta, disse o general Harris, retomando a conversa, não era padrão do Spectre Group. Lembro que sua equipe usava versões modificadas do padrão Multicam. Miranda passou os dedos sobre o tecido gasto, um gesto cheio de significado. Pertencia ao Major Callahan, nosso comandante de unidade. Ele não voltou de Tyrone. Guardei a jaqueta todos esses anos. O general assentiu, entendendo o peso de carregar a memória de um companheiro caído. Daniel Callahan foi um dos melhores oficiais que conheci. Nunca fui oficialmente informado de como ele morreu. Cobrindo nossa extração, senhor, respondeu Miranda. Ele segurou o perímetro sozinho para que o resto de nós conseguisse levar a equipe diplomática até o ponto secundário de retirada. Sua última ordem foi para não voltarmos para buscá-lo. E você guardou a jaqueta desde então, observou o general. Foi tudo que restou, além das dog tags, confirmou Miranda. As identificações foram enviadas à família com a história oficial de um acidente de treinamento. A jaqueta veio para mim já que eu era a subcomandante dele. O general Harris a estudou com uma nova compreensão. E o distintivo? Surpreende-me que a senhora o mantenha visível, considerando o nível de classificação. O tempo fez isso por mim, senhor, disse Miranda com um leve sorriso. Está tão desgastado que só alguém que souber exatamente o que está procurando pode reconhecê-lo. Guardei o distintivo original em segurança todos esses anos. Junto com as memórias, acrescentou o general. Há certas coisas que não precisamos de lembretes físicos para lembrar, senhor. Ao redor deles, o refeitório havia voltado às atividades normais, embora muitos olhares ainda fossem lançados em sua direção. A supervisora do balcão de atendimento se aproximou com cautela, sua segurança burocrática de antes substituída por deferência nervosa. General Harris, começou ela.
Quero pedir desculpas por qualquer inconveniente causado anteriormente. Se o serviço de atendimento ao cliente puder ajudar a Capitã Reeves de alguma forma, seria uma honra. Obrigado, respondeu o general. Acredito que resolveremos as questões de documentação da Capitã Reeves em outro nível hoje. Claro, senhor, disse a supervisora, retirando-se rapidamente. Miranda assistiu à interação com uma leve expressão de diversão silenciosa. Impressionante como as coisas mudam rápido quando um general se envolve. Patente tem seus privilégios, reconheceu o general Harris. Mas, neste caso, trata-se apenas de corrigir uma omissão antiga. Ele olhou o relógio. Tenho uma reunião em 20 minutos que não posso adiar, mas quero que venha ao meu escritório depois. Temos muito a discutir sobre garantir que a senhora receba os benefícios e o reconhecimento que merece. Não é necessário, senhor, começou Miranda. É absolutamente necessário, interrompeu o general com firmeza. O que sua equipe fez salvou vidas, inclusive a minha. A classificação foi necessária, mas permitir que essa mesma classificação negue cuidados médicos e benefícios é inaceitável. Certas formas de gratidão não devem permanecer classificadas. 3 meses depois, Miranda Reeves atravessava novamente as portas automáticas do refeitório de Fort Braxton. A rotina matinal ao seu redor permanecia inalterada. Recrutas correndo em formação, bandeiras subindo nos mastros da base, o pessoal se apressando para seus postos de serviço. Mas para Miranda tudo estava diferente. Ela ainda usava a mesma jaqueta verde-oliva desbotada, mas agora ela havia sido cuidadosamente limpa e preservada. O distintivo acima de seu coração, outrora quase invisível, fora restaurado. O emblema do Spectre Group agora era claramente visível, embora discreto. Abaixo dele brilhava um pequeno pin representando a citação presidencial de unidade, finalmente concedida após 20 anos de silêncio oficial. O passo de Miranda era mais firme agora, sua leve claudicação menos pronunciada. Os tratamentos médicos pelos quais lutara durante anos finalmente haviam começado, graças à liberação acelerada dos benefícios do VA, que misteriosamente apareceram no sistema 2 dias após sua reunião com o general Harris. A fisioterapia lentamente restaurava a função da perna e do ombro lesionados, embora os terapeutas tivessem alertado que algumas limitações sempre permaneceriam. O refeitório estava movimentado com a correria da manhã, mas naquele dia Miranda notou a diferença em como as pessoas a olhavam. Os olhares zombeteiros haviam desaparecido, substituídos por acenos de cabeça, reconhecimento ou respeito. Nem todos conheciam sua história, a maioria dos detalhes ainda permanecia classificada, mas espalhou-se pela comunidade da base que a mulher de jaqueta desbotada era alguém que havia conquistado seu lugar na história militar, mesmo que essa história ainda estivesse parcialmente redigida em preto. A atendente do balcão de atendimento ao cliente a reconheceu imediatamente. Bom dia, Capitã Reeves, cumprimentou com um aceno respeitoso. Bom dia, Alicia, respondeu Miranda, tendo aprendido o nome da jovem durante suas agora muito mais tranquilas interações com os serviços da base. Ao pegar uma cesta e começar a se mover pelos corredores, Miranda notou um dos tenentes daquele dia, 3 meses atrás. Ele estava sozinho desta vez, examinando enlatados com a concentração séria de alguém que ainda aprendia a equilibrar o orçamento militar. Quando levantou o olhar e viu Miranda, sua expressão passou rapidamente de reconhecimento para constrangimento e depois para determinação. Ele se aproximou dela com a postura direta ensinada a oficiais ao lidar com situações difíceis. Capitã Reeves, disse ele, parando respeitosamente a alguns passos de distância. Tenente Harmon, queria dizer que seu caso agora faz parte do nosso currículo de desenvolvimento profissional. Miranda o encarou com uma leve surpresa. É mesmo? Sim, senhora. O general Harris o apresentou pessoalmente ao programa de formação de oficiais. Eles não compartilham todos os detalhes confidenciais, claro, mas usam sua história para nos ensinar sobre julgamentos precipitados e respeito por aqueles que serviram antes de nós, especialmente de maneiras que não são visíveis em insígnias ou uniformes. Miranda assentiu, aceitando a informação com a mesma dignidade silenciosa que levava para tudo. Boas lições para qualquer oficial? São mesmo, senhora. O tenente hesitou, então acrescentou. Tenho levado essas lições especialmente a sério, dado meu fracasso pessoal naquela situação. Todos aprendemos com a experiência, tenente, disse Miranda, suavizando ligeiramente o tom. Às vezes, as lições mais valiosas vêm dos nossos erros.
Sim, senhora. Obrigado pelo seu serviço, capitã. Ele endireitou os ombros. Tanto no passado quanto agora. Enquanto o tenente se afastava, Miranda continuou suas compras com uma expressão pensativa. Aquela troca tinha sido uma entre muitas nos últimos meses, à medida que a notícia de seu serviço se espalhava por canais oficiais e não oficiais. O general Harris havia cumprido sua palavra, iniciando o processo de desclassificação limitada dos registros do Spectre Group relacionados a tratamentos médicos e benefícios. Embora a maioria dos detalhes operacionais continuasse altamente classificada, informações suficientes foram liberadas para validar o serviço dos membros sobreviventes da equipe. Para Miranda, as mudanças iam além de cuidados médicos melhorados e benefícios adequados. Depois de anos operando nas sombras e vivendo no limbo de um serviço não reconhecido, o simples ato de reconhecimento havia mudado algo fundamental em sua relação com o próprio passado. Ela concluiu suas compras com eficiência, escolhendo os itens com o mesmo cuidado com o custo-benefício de sempre, embora as preocupações financeiras fossem agora menos urgentes desde que seus benefícios por incapacidade haviam sido aprovados. Ao se aproximar do caixa, notou o mesmo atendente que havia reconhecido sua jaqueta naquele primeiro dia. Bom dia, capitã, disse ele com um aceno, olhando diretamente para o distintivo restaurado. Bom ver que agora está recebendo o respeito que merece. Bom dia, sargento, respondeu ela, tendo aprendido seu nome e posto anterior durante visitas anteriores. As coisas melhoraram bastante. Já era hora, comentou ele, enquanto escaneava os produtos. Alguns de nós suspeitavam do que aquele distintivo desbotado podia ser, mas você não pergunta sobre essas coisas a menos que alguém queira contar. Agradeço pela descrição, disse Miranda. Isso foi tão enraizado por tanto tempo, ainda é estranho ter isso reconhecido. Imagino que sim, ele terminou de embalar as compras. Meu sobrinho está na academia agora. Diz que começaram a ensinar sobre unidades especializadas e os protocolos adequados. Sua unidade foi mencionada especificamente, embora não pelo nome nem com detalhes da missão. Progresso, concordou Miranda, pagando pelos itens. Ao sair do caixa, uma jovem oficial se aproximou com a energia ligeiramente nervosa de alguém prestes a falar com uma superior que respeita profundamente. Ela tinha cerca de 25 anos, com as barras de tenente brilhando no uniforme e a intensidade concentrada de quem fora recentemente comissionada. Com licença, disse a jovem. A senhora é a capitã Miranda Reeves, do Spectre Group. Miranda avaliou a tenente com um olhar rápido, notando o distintivo de inteligência militar em seu uniforme. Sou? Sim. A tenente fez continência com precisão. Tenente Sarah Mercer, senhora, Missage do 3º Batalhão de Inteligência Militar. Miranda retribuiu a continência com exatidão militar. À vontade, tenente. Como posso ajudá-la? Senhora, estou estudando suas técnicas de extração como parte de um treinamento avançado. Incorporaram as partes desclassificadas da Operação Tihon no novo manual de campo. A expressão da tenente demonstrava admiração genuína. Suas inovações em extração com recursos limitados sob condições hostis se tornaram base do nosso treinamento. Pela primeira vez em muito tempo, Miranda sentiu um orgulho que não vinha de feitos ocultos, mas de algo que agora podia ser reconhecido. Fico feliz que as lições que aprendemos da forma mais difícil estejam sendo passadas adiante. Estão sim, senhora, garantiu a tenente Mercer. Na verdade, faço parte de uma equipe de desenvolvimento de treinamento que está atualizando protocolos com base nos métodos da sua equipe. Ela hesitou brevemente. Gostaria de saber se a senhora consideraria falar com meu pelotão algum dia. Ter acesso direto à sua experiência seria inestimável. 20 anos de silêncio instintivo lutaram brevemente com a nova realidade de divulgação seletiva. Miranda estudou a jovem oficial, enxergando nela a mesma determinação e inteligência que marcaram os membros de sua equipe tanto tempo atrás. Eu ficaria feliz em falar com seu pelotão, disse Miranda, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras vieram. Dentro dos limites da classificação, é claro. O rosto da tenente Mercer se iluminou. Seria incrível, senhora. A equipe se beneficiaria imensamente com sua experiência. Elas trocaram informações de contato e, ao se despedir com uma última continência, Miranda se viu contemplando essa reviravolta inesperada em sua trajetória. Depois de décadas nas sombras, ela começava a dar passos cautelosos rumo à luz, encontrando propósito em compartilhar aquilo que agora podia ser transmitido à próxima geração.
Ao sair do refeitório com as sacolas nas mãos, passou por um grupo de soldados jovens que instintivamente se endireitaram ao ver o distintivo e a citação em seu peito. As reações não se baseavam mais em suposições sobre uma jaqueta desgastada, mas no reconhecimento do que ela representava. Do lado de fora, o sol da manhã já havia subido completamente, lançando sombras nítidas sobre a paisagem ordenada de Fort Braxton. Miranda parou por um instante, ajustando-se ao brilho. Uma figura se aproximava vindo da direção do quartel-general, e ela reconheceu o general Harris caminhando ao lado de outro oficial. O general a viu e alterou ligeiramente seu percurso para interceptá-la. "Capitã Reeves", cumprimentou ele. "Justamente a pessoa que eu queria ver." "General", respondeu Miranda com um aceno de cabeça. "Em que posso ajudar, senhor?" "Estive revisando o progresso do processo de desclassificação", disse ele. "Houve um desenvolvimento que acredito que a senhora gostaria de saber." "Senhor?" "Localizamos a família do especialista Rodrigues", informou o general, referindo-se a outro membro do Spectre Group que não havia sobrevivido. "Com a desclassificação parcial, finalmente podemos providenciar o reconhecimento apropriado por seu sacrifício. A filha dele receberá a Estrela de Prata no próximo mês." Miranda absorveu a notícia, pensando no jovem especialista em comunicações que havia morrido, garantindo que a equipe de extração mantivesse contato durante a operação. "A filha dele deve estar com 20 e poucos anos agora." 26, confirmou o general. "Ela cresceu acreditando que o pai morreu num acidente de treinamento. Agora saberá que ele morreu como herói, mesmo que não possa conhecer todos os detalhes." "Isso importa", disse Miranda suavemente. "Importa muito." "Gostaríamos que a senhora participasse da cerimônia", continuou o general Harris. "Como a última integrante viva da equipe, sua presença significaria muito para a família dele." "Com certeza, senhor, seria uma honra." O general assentiu. "Excelente. Meu assessor lhe enviará os detalhes." Ele então gesticulou para o distintivo na jaqueta dela. "Vejo que restaurou o emblema." "Sim, senhor. Achei apropriado agora que está parcialmente reconhecido." "Fica bem em você, capitã", disse o general. "Sempre ficou." Ele olhou o relógio. "Tenho um briefing agora, mas há algo mais que queria mencionar. Estamos criando um programa de treinamento especializado para operações de extração em condições complexas. Sua contribuição seria inestimável na elaboração do currículo." "Ensino nunca foi minha especialidade, senhor", respondeu Miranda com cautela. "O que precisamos é de experiência, capitã, daquele tipo que não se encontra em manuais. Pense nisso." Com um último aceno, o general seguiu em direção ao quartel-general, deixando Miranda refletindo sobre essa nova possibilidade. Enquanto caminhava para o carro, seus pensamentos voltaram aos membros da equipe que não viveram para ver aquele dia. O Major Callahan, cuja jaqueta ela usava. O especialista Rodrigues, cuja família finalmente conheceria parte da verdade. O tenente Way e o sargento Decker, que conseguiram voltar, mas sucumbiram aos ferimentos e doenças nos anos seguintes. Ela carregava a memória dele sozinha por tanto tempo. A única guardiã de uma história compartilhada. Agora, ao menos parte dessa história seria preservada, reconhecida e serviria como aprendizado. Não tudo. Alguns aspectos das operações continuariam classificados por décadas, mas o suficiente para garantir que o serviço e o sacrifício deles não permanecessem totalmente enterrados em arquivos ocultos de unidades que oficialmente nunca existiram. Miranda chegou ao carro e cuidadosamente colocou as sacolas no porta-malas. Ao fechar a tampa, viu seu reflexo no vidro. A mulher que a encarava estava mais ereta do que há muitos anos, com o distintivo restaurado e a nova citação brilhando sob o sol da manhã. Pela primeira vez em décadas, Miranda Reeves sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou os olhos. Ela não era mais invisível, não mais presa entre mundos. As operações classificadas sempre fariam parte dela, mas já não definiam sua existência por completo. Ela havia saído das sombras, não completamente para a luz, pois algumas sombras sempre permaneceriam, mas para um terreno intermediário onde seu serviço podia ser reconhecido, onde a próxima geração podia aprender com o que ela e sua equipe haviam feito e sacrificado. Ao dirigir-se para fora do refeitório, Miranda começou a se preparar mentalmente para a reunião com o pelotão da Tenente Mercer. Havia lições a compartilhar, sabedoria a transmitir, um legado a ser honrado. Depois de 20 anos de silêncio, ela finalmente tinha algo que podia dizer em voz alta. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um